É real oficial, está no ar o primeiro episódio do EngiPod, o seu podcast da engenharia. E logo nesse primeiro episódio, a gente já vai conversar aqui sobre uma temática super interessante, que é justamente como é que você vai fazer para conseguir superar as dificuldades no mercado da engenharia rumo aí a conquistar a sua segurança financeira. E aí, talvez você me conheça, talvez você pode ter caído aqui de paraquedas no EngiPod. Eu me chamo Milena Catarina e eu tenho a maior satisfação de dividir essa mesa desse podcast com ela, que foi minha grande inspiração. Olá, eu sou Jailene Carvalho, sou engenheira, sou empresária, sou mulher e também tenho a honra de dividir essa mesa com Milena, que agora é minha grande inspiração. Explica um pouco, Milena, como surgiu a ideia de fazer o nosso EngiPod, o EngiPod da engenharia. É interessante porque, às vezes, a gente tem uma vontade antiga, né? Já tem um pessoal que vem nessa pegada do podcast. Mas só que eu nunca tinha me imaginado nesse momento aqui que está sendo materializado. E aí, um belo dia, estava eu com a minha amiga numa festa que se chama Buraco da Catita, aqui em Natal. E essa minha amiga tinha trabalhado com a Jailene, né? E aí ela falou assim, Milena, olha pra trás, paquera com esse rapaz que tá passando aí, que ele é o seu estilo e ele é irmão de Jailene. Esse contexto todo surge quando, logo quando eu me formei, eu fui entrevistada por Jailene, foi minha primeira entrevista de emprego na construtora dela, e eu não cheguei a trabalhar na empresa dela. Então, ela sempre foi uma grande inspiração para mim. E aí, coincidência, eu encontrei com essa amiga lá na festa, e por coincidência estava o irmão de Jailene lá na festa. E minha amiga falou assim, ó, quando eu virei, aí ele já estava vindo, aí já falou comigo, a gente começou a conversar. E ele se tornou um grande amigo, né? E aí o tempo foi passando, a gente conversando, até que a gente se encontrou e ele falou assim, Milena, você tem que criar um podcast com aquele jeito dele, né? Você vai dar jeito? Aí eu disse, não, como é que eu vou criar um podcast se eu tô aqui sozinha? Se eu não tenho uma estrutura, se não tenho um estúdio, como é que eu vou entrevistar as pessoas toda semana? Não tem como. Aí ele falou assim, quem disse que não? Você vai conhecer a minha irmã, vocês vão trocar uma ideia, vocês duas dão super certo e esse podcast vai ter que sair. E aí eu fiquei pensando assim, será? Até que ele fez essa ponte, eu e Jailene, né? E aí a gente se conheceu e viu que tinha muita coisa em comum. E aí dentro desse contexto, eu falei, tá bom, agora que você apertou a minha mente para eu fazer um podcast, Jailene também quer um podcast, você vai criar o nome do podcast. Não é que ele foi lá e criou. E a gente gostou do nome, não gostou não? Ficou muito bacana, porque realmente eu não conheço, Milena, um outro podcast voltado para engenharia que sejam de duas engenheiras. Então, nós realmente deveríamos representar a classe feminina de engenharia e é isso aí. Eu achei também formidável a forma que aconteceu de nos conhecermos. Realmente a gente já tinha se cruzado, né, em 2018 e posteriormente ele me falou também sobre Milena e a gente se identificou muito, nossas histórias são muito parecidas e aqui a gente vai contar um pouquinho da nossa história para vocês, como tudo começou. Exatamente, esse é um projeto que tem muito a contribuir aí, não só com você que está assistindo, mas com outras pessoas e até com a gente. Nesse pouco tempo que eu e Jailene está convivendo, tem pouco mais de 2 meses, a gente já aprendeu tanto uma com a outra. São tantos ensinamentos, tantas dores compartilhadas, desejos, que eu tenho certeza que isso vai chegar até você também. E aí, dentro desse cenário, Jailene, eu queria que você compartilhasse aqui com o pessoal um pouco da sua história. Como é que você conseguiu chegar hoje dona de construtora, que atua em vários estados? Como é isso? Conta um pouco para o pessoal. Quem é Jailene Carvalho, mãe, empresária, tem 2 filhos, né? Fala um pouquinho para o pessoal um pouco da sua história. Então, é isso aí. Eu comecei realmente do zero, literalmente. Então, quando eu me formei em 2005, né? Eu, assim como várias pessoas, eu acho que a maioria dos profissionais, quando se formam, tem as mesmas dores, os mesmos problemas. Eu estava formada com diploma na mão, porém desempregada. Então, fui bater de porta em porta,
nas construtoras, nas obras, e me ofereceram um trabalho, né, ganhando R$ 600. Agora, você imagina como é que eu me senti. Para quem imaginava que iria se formar, iria ganhar o piso, quando me ofereceram esse valor, eu simplesmente fiquei chocada. Porém, eu precisava entrar no mercado de trabalho. Então, foi aí que eu aceitei e comecei a trabalhar nessa construtora. Lá, eu passei um ano, mas foi um ano de muito aprendizado, né? Posteriormente, eu também fui para uma entrevista, quando eu saí dessa empresa, com uma dona de uma empresa, uma empresária, muito poderosa, né? Então, o que aconteceu? Eu pensei, eu também quero ser uma empresária igual a essa mulher. Não fui contratada e, posteriormente, fui trabalhar no órgão público. Nesse órgão público, eu conheci muitos processos e realmente percebi que eu poderia aprender muito, não só sobre engenharia, porque eu acho que isso é muito importante, você ter esse tipo de aprendizado e tirar de tudo um pouco. Então, eu passei 3 anos, porém, aquela vontade de empreender não saía da minha cabeça. Aquela imagem de uma pessoa que eu fui entrevistada e eu disse, eu quero ser como ela e eu vou ser a partir de algum momento. Foi aí que eu abri a minha construtora, em 2009, e eu comecei exatamente fazendo a reforma de um banheiro de aproximadamente 20 metros. Então, eu participei de uma licitação, que era uma licitação que ninguém queria, já tinha sido publicada 3 vezes, porém, nenhuma empresa se interessava. A gente chama de licitação deserta, quando isso acontece. Então, eu fui, me inscrevi a minha empresa e ganhei a licitação do banheiro. Só que tu imagina como é começar do zero mesmo, né? Eu tinha R$ 600 que eu juntei lá e consegui participar dessa licitação e ganhar. A licitação era R$ 15.000, o valor total para reformar o banheiro. Só que quando eu vi o que eu tinha, eu precisava fazer o quê? Contratar mão de obra, comprar material, ferramentas, e isso eu não tinha condições. Então, eu contratei um pedreiro e um servente, que eram amigos do meu pai, e falei com eles que só iria pagar a eles no final, certo? Foi então que meu pai emprestou a parte de ferramentas, porque meu pai, na época, ele tinha uma loja de material de construção, ele me prestou todas as ferramentas, eu levava e trazia no meu carro, que era um Celta, a gás natural. Então, você imagina, todos os dias eu levava os pedreiros no meu carro e deixava eles em casa, porque eu já economizava também com isso, né? Com transporte, com as ferramentas que meu pai me emprestou. E, a partir dessa obra, eu consegui juntar um capital de giro. No caso, quando eu concluí essa obra, eu deixei de ter R$ 600 e passei a ter R$ 2.000 como capital de giro. Olha só, para quem estava com pouco. Então, mais que triplicou, né? Mais que triplicou, imagina. Então, posteriormente a isso, eu continuava participando de licitações, porém, meu acervo era pouco. Então, o que é acervo? É exatamente o que você tem com RTs executadas. No caso, eu só tinha RT executada de fiscalização de obra, eu não tinha de execução, só tinha a parte desse banheiro. Porque também uma coisa muito interessante é que hoje, por exemplo, eu trabalhei numa empresa anteriormente, como eu falei aqui, 1 ano, porém eu não tinha feito a RT de coparticipação. É muito interessante quando quem está terminando a faculdade agora, qualquer obra que faça, se faz uma RT e dá baixa para poder você ir construindo um acervo. Então, posteriormente, eu fui em busca de outras licitações maiores, mas ainda era muito difícil, certo? Porque eu só tinha um acervo de 20 metros quadrados. Foi aí que me veio uma sacada e eu procurei um amigo
E ele foi propor justamente uma parceria, porque é muito importante quando você está começando, você ganhar experiência através de parcerias. Quando eu cheguei lá, ele até estranhou, afinal de contas, ele não estava contratando engenheiros, né? Foi aí que eu fiz uma proposta de dividir uma obra comigo para que eu pudesse ganhar o acervo técnico. E ele falou, eu não tenho interesse, que eu já estou com muita obra, então não dá para mim. E eu falei para ele, olha, você não vai investir nada, eu vou fazer a obra e vou lhe dar um percentual. Então, ele viu vantagem, né? E já perguntou, o que é que você quer em troca? Eu falei, o acervo. Além da experiência, eu preciso também do retorno financeiro, eu preciso do acervo técnico. Então, ele topou na hora e eu só tinha R$2.000, fui estudar processo licitatório, fui fazer as planilhas orçamentárias, fui imaginar, gente, como é que eu vou ganhar essa licitação? Porque agora eu tenho uma obrigação de ganhar a licitação, né? Quanto eu vou baixar? E qual era a obra? Era a reforma de várias praças, 5 praças aqui em Natal. E foi aí que Deus, né? Realmente Deus ajuda bastante quando a gente corre atrás e eu consegui ganhar a licitação. E usei a mesma técnica para reduzir custos, afinal de contas eu não poderia gastar muito. Então eu comecei a pegar as ferramentas do meu pai emprestado novamente, usar meu carro como meio de transporte, contratar a mão de obra através de contrato de prestação de serviço. E, enfim, foi bastante difícil no início, porém, quando eu concluí essa minha primeira obra, eu já tinha o acervo técnico bem maior e já poderia participar de outras licitações. E a obra era de R$100.000 e eu já tive um retorno financeiro bem maior do que o que eu tinha investido, né? Então, já comecei a fazer minhas medições e fui me empolgando. A partir daí, hoje eu tenho aproximadamente 200 funcionários, né? E só fui crescendo. Claro que apareceram vários problemas, vários empecilhos no meio do caminho, mas foi aí que eu comecei e estou aqui. Mas vamos lá, Milena. E a sua história, que é muito interessante. Conta um pouco sobre você. Se eu falar, vocês vão achar que é arrumadinho, mas não é, porque realmente as nossas histórias são muito semelhantes. Eu me formei em 2017, era um cenário de crise total. Acho que você pegou essa recessão econômica, né, Jailene, no mercado da construção civil. Foi recessão total. E, assim, quase ninguém tinha conseguido estagiar. Enquanto a gente estava na faculdade, eu ainda consegui estagiar, inclusive na parte de licitação de obra pública. Mas saí para o mercado sem ter a menor noção do que fazer, porque eu tinha o sentimento de que a faculdade não tinha me preparado, que eu tinha visto muita matéria teórica, mas de prática eu não me sentia segura, eu não tinha aprendido a elaborar um projeto, eu não sabia como gerenciar uma obra. E eu digo muito, meu Deus, eu não sabia fazer uma calçada, era esse o sentimento que eu tinha, era total pânico mesmo. E aí, dentro desse contexto, a única coisa que eu tinha era R$60.000 para pagar do FIES, que eu financiei todo o meu curso. E passei aí 8 meses sem conseguir nada. Então, de dezembro de 2017 até o dia 23 de agosto, que é o meu aniversário, eu não tinha conseguido absolutamente nada. E durante esse processo, eu fiz, eu acho que o que a maioria dos recém-formados fazem, que acho que você também fez. Saí distribuindo currículo, eu batia de porta em porta em obra, eu fiz um monte de cartão de visita, panfleto, aí eu ia distribuir esses panfletos no estacionamento do supermercado. Eu morava próximo a um supermercado que se chama Hiper Bom Preço. E aí eu só pensava assim, cara, aqui tem tanto carro estacionado, imagina que um deles não pode virar meu cliente se eu deixar aqui. E aí eu ia todo dia lá de tarde, distribuir, panfletar mesmo, até que um dia o segurança me viu lá e ele pediu para eu me retirar, porque ali era uma área privada e para eu fazer esse tipo de ação, eu tinha que pedir a autorização do estabelecimento. E eu fiz assim, caramba, meu Deus. Aí você imagine
que eu passei lá esse valor desses panfletos, deu o quê? Uns 300 e poucos reais no cartão no banco que eu tinha. Não tinha nem o dinheiro para pagar. E ainda fui barrada. Depois eu tive tanta raiva que eu joguei esses panfletos fora. E não ia servir de nada. Nunca voltou nenhum cliente meu por causa de panfleto, nem de cartão de visita, nem de nada, minha gente. Isso é muito real. Mas eu tinha muita vontade de fazer dar certo. E aí, dentro desse contexto, eu consegui uma oportunidade para ser auxiliar de engenheiro. E aí, eu trabalhava em 3 obras, né? Eu passei a trabalhar em 3 obras. Uma numa cidade vizinha a Natal, que se chama Parnamirim, outra no centro de Natal e outra lá na Zona Norte. São, assim, rotas totalmente distintas. Na época, o que ele podia me pagar era R$ 1.100. Então, foi um primeiro momento bem impactante. Caramba, eu estudei 5 anos, eu já estava fazendo uma especialização em estruturas, que eu também não tinha dinheiro para pagar. Quem pagava era o meu ex-namorado da época, que era namorado na época, com o meu pai. E aí depois acabou o namoro, meu pai ficou pagando e eu com os R$ 1.100. Acabou o namoro e acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro também. Eu ficava pagando com o meu pai. E aí eu dizia assim, o que eu ganho com R$ 1.100 não dá para eu pagar o FIES, não dá para eu pagar a especialização. E eu tenho diabetes tipo 1, então o meu custo só para eu me manter viva hoje é mais de R$ 2.000 de medicação, de insumos. Eu disse assim, meu Deus, eu tenho que dar um jeito na vida. Só que acontece quando a gente está iniciando, a gente tem muito pensamento de que eu vou me esforçar aqui, aí eu vou conseguir ser reconhecido, outras portas vão se abrir. Mas o mercado mudou, é muita gente no mercado, são poucas ofertas de trabalho e essa é a nova dinâmica. Do mesmo jeito que eu aceitei trabalhar por R$ 1.100, outras pessoas também aceitariam e eu sei que tem outras pessoas, outros engenheiros e arquitetos que hoje estão aceitando trabalhar por R$ 1.800, R$ 2.000. Eu converso com pessoas que essa realidade foi 6 anos atrás e que vivem isso hoje. E tudo aumentou. E aí, dentro desse movimento, teve um dia que eu fiz assim, não tem como. Eu vou ter que realmente dar um jeito na minha vida, porque por mais que eu me esforce, não vai ser o mercado que vai me reconhecer se eu não tomar a rédea da minha carreira e puxar essa responsabilidade para mim. E aí eu lembro muito bem, Jailene, eu estava em casa, eu dividi o quarto com a minha irmã e nesse quarto tinha um espelho. Esse espelho devia ter assim 1,20 m por 1,20 m. Era do salão da minha mãe, que ela tinha dado pra gente. E eu estava muito angustiada, porque era inadmissível tudo aquilo que eu estava vivendo, tendo estudado tanto e devendo tanto da faculdade do FIES. A gente se cobra muito, Se cobra muito. Acontece isso quando é recém-formada. É muita pressão. Muita pressão. Até mesmo a autocobrança e a cobrança da família. A cobrança, nossa, eu via muito. Engenheiro agora vira Uber, não tem mais emprego, vai procurar outra coisa para fazer. E eu fui, inclusive, tentada largar a engenharia para virar vendedora no shopping, né? De trabalhar numa loja da Claro, onde me falaram assim, você vai ganhar, você tá ganhando aí... Eu não dizia quanto eu ganhava, até porque eu tinha vergonha de dizer que eu ganhava R$ 1.100, mas as pessoas sabiam que não era muito. Vai ganhar aí pelo menos uns R$ 2.500, R$ 3.000, você vai trabalhar 6 horas por dia, vai ter auxílio transporte, plano de saúde, isso e aquilo. E eu fiquei tentada a aceitar porque a minha realidade estava difícil. Só que eu recebi o conselho da minha mãe e do meu pai, eles falaram assim, não se afaste da sua área. Porque depois que você sai, depois que você se afasta, as chances que você retome são muito pequenas. Com certeza. E você queria tanto a engenharia, você se esforçou tanto, você investiu seu tempo, você investiu seu dinheiro. Tenha paciência, que o seu tempo vai chegar, minha filha. E assim eu fiz, porque às vezes a gente se torna muito imediatista. Só que nesse dia que eu tava lá, angustiada, que eu não tava mais aguentando aquela rotina, que eu não estava me sentindo valorizada, reconhecida, e eu sabia que o mercado não ia fazer isso por mim. Eu lembro que eu me olhei no espelho do meu quarto, né? E eu tava com a camisa básica, listrada, eu nunca esqueço, era vermelha, listrada vermelha com branca. Aí eu olhei assim no espelho e eu falei, eu não tenho a menor noção de como eu vou fazer.
Eu não tenho a menor noção o que é que eu vou fazer da minha vida a partir de agora. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu não quero nunca mais sentir o que eu sinto hoje. Eu não quero nunca mais me sentir desvalorizada, angustiada, me sentir inútil dentro da minha profissão. Eu não quero isso. E aí eu disse assim, meu Deus, me ajuda, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei o que eu quero. E eu quero ser reconhecida, eu quero conseguir minha independência financeira, eu quero conseguir minha segurança financeira. E como você falou, quando a gente se coloca em movimento, as coisas começam a fluir. E aí, algo que eu defendo muito é, o foco nunca deve estar no problema. Todos os problemas eu já tinha dentro daquele cenário. Então, o meu foco ficou, o que é que eu tenho que fazer para sair dessa situação? O foco é sempre na solução. E aí, eu tinha uma ferramenta só. Eu não tinha quem indica, eu não tinha indicação, quem indica, né? Político, conhecido, não, minha família não tinha ninguém da engenharia, nenhuma área correlata. Eu não tinha contatos, mas eu tinha uma coisa que foi o que fez mudar o rumo da minha história. Foi uma sacada que eu tive, foi minha grande sacada, que foi, se as pessoas não sabem com o que é que eu trabalho, ninguém nunca vai me dar uma oportunidade, nem me contratar. Se autopromover, né? Saber fazer. Então, o que foi que eu fiz? Isso em 2018, ninguém usava ainda a rede social para estar divulgando o trabalho, né? As pessoas ainda acho que não tinha nem live em 2018, não tinha galera postando stories, nem nada. Mas eu disse assim, eu tenho 400 pessoas aqui no meu perfil. Se eu conseguir mostrar para essas 400 pessoas o que é que eu faço, o que é que eu trabalho, possa ser que algo venha daí. E assim eu fiz. Eu não tinha cliente, e aí eu comecei a treinar projetos, comecei a elaborar projetos em casa. O tempo que eu estava disponível, ao invés de eu estar reclamando que não tinha demanda, que o mercado estava saturado, eu passei a usar para estudar. Então, eu elaborava o que eu chamo dos projetos Gasparzinhos. Eu pegava projetos na internet de arquitetura, ou eu criava os meus próprios projetos de arquitetura e ia desenvolvendo os projetos. Para ir treinando e também não esquecer do que você aprendeu. Exatamente. Isso fazia com que não só eu treinasse, mas eu observasse quais eram as dificuldades que eu tinha, quanto tempo eu gastava, o quão complexo eu achava desenvolver aquela atividade. E, ao mesmo tempo, eu estava lá divulgando no meu Instagram. Você estava construindo o processo. Estava construindo o processo. Então, isso fez com que muitas portas se abrissem. E o Instagram foi a ferramenta que me possibilitou estar aqui hoje. Todos os meus clientes vieram de lá, todas as parcerias vieram de lá. E assim, eu fui muito criticada, muito, porque imagina, se hoje o pessoal já olha pra gente e diz assim, você quer virar blogueira, você quer virar blogueira, quer ser influencer da engenharia. Imagine naquele tempo que ninguém fazia isso. Ninguém fazia isso. Com certeza. Então foi assim, pelo menos um ano, a galera mandando eu procurar emprego, rindo da minha cara na pós-graduação, debochando, mas funcionou. Que legal. Funcionou. Então, as nossas histórias se parecem muito, muito. Eu também fui entrevistada por você naquela época, e quando eu vi Jailene, ela chegou, ela só anda assim, minha gente, bem poderosa, essa mulher é poderosa. Quando eu entrei na sala dela, ela estava em reunião, muito ocupada, eu fiquei lá esperando, entra aquela mulher no salto, toda arrumada, maquiada, e eu juro, eu olhei para ela e falei assim, eu quero isso. Eu quero ser essa pessoa, eu quero um dia poder também estar nesse lugar. E aí a nossa reunião demorou lá uma meia horinha, depois nunca mais os nossos destinos se cruzaram. E aí coincidiu de eu estar numa festa, conhecer a seu irmão e ele fazer essa ponte e a gente tá aqui hoje. Então, do mesmo jeito que você se inspirou em uma mulher, eu me inspirei em você e eu tenho certeza que a partir de hoje outras mulheres também vão se identificar com a nossa história, assim também como outros engenheiros também. Mas aí dentro desse nosso contexto, que é tão semelhante, eu tenho certeza que existem algumas peculiaridades, algumas coisinhas que valem ouro. Jailene, o que é que você acredita que foi o seu grande diferencial para você sair de R$600 e hoje comandar aí uma construtora com mais de 200 funcionários, faturando mais de R$1 milhão aí por ano? Conte para o povo qual é esse segredo, que diferencial é esse? Então, assim como você, eu acho que a gente consegue, de uma certa forma,
para ter o diferencial, realmente nos movimentarmos, né? E enxergar oportunidade ou mesmo criar nossas próprias oportunidades. Porque muita gente fala assim, eu não tenho oportunidade, eu não tenho quem me indique. Então, eu acho que, no caso, eu criei oportunidades. Porque quando eu fui trabalhar com o órgão público, eu imaginei o que vai me acrescentar na vida. Vou fiscalizar a obra, e o que me acrescentou? Acrescentou eu justamente saber o processo, de onde vêm os recursos, de que forma é feita a fiscalização, como é feito um processo licitatório. Então, eu justamente uni o útil ao agradável, que foi justamente usar ferramentas que eu tinha conhecimento para chegar aonde eu queria, que era justamente em empreender na engenharia, né, e conseguir realmente me destacar. Uma outra coisa muito interessante que eu tive como sacada foi justamente procurar uma área que muita gente não vai atrás, que é a área de obra pública. Então, muita gente vai fazer construção de casa de alto padrão, construção de casa financiada pela Caixa Econômica, pelos bancos, né? Enfim. E por que muitas vezes as pessoas não buscam essa área de obra pública? Porque é muito difícil você enxergar o processo, saber como funciona. Muita gente também acha que obra pública você precisa ter um apadrinhamento político. E isso, eu aprendi que você só precisa participar de licitação, e hoje em dia é um pensamento que realmente é bem arcaico com relação a isso. Hoje você não entra numa obra pública a não ser por uma carta convite, que é um valor muito baixo, sem um processo licitatório. Então, eu acho que, no meu caso, como diferencial, foi aproveitar as oportunidades, criar novas oportunidades que realmente eu criei, assim como você, que você falou agora, há pouco tempo, que era uma coisa nova, realmente, rede social, e você teve essa sacada. Então, são sacadas diferentes, porém, com o mesmo objetivo, que a gente queria vencer como profissional, se orgulhar que realmente a gente precisava sobreviver da nossa profissão. E isso foi muito válido para mim. Eu acho que, inclusive, outra coisa bastante importante e interessante, esse programa aqui, né, esse Igipod, vai justamente diferenciar com relação a pessoas que não têm essa visão, que não tem alguém para se espelhar como a gente, eu e você se espelhou, no caso, em mim e uma outra empresária, a conseguir chegar nos seus objetivos, não é isso? Então, eu acho que essa foi a sacada no meu caso. Eu falei aqui um pouco sobre você, e você se expressou com relação a o mercado mudou, né? Então, eu queria saber como foi essa sua mudança para o meio digital, que hoje em dia você realmente é uma referência no Rio Grande do Norte, na parte de construção civil, de projetos, em meio digital, né? Dentro desse contexto que eu comecei a publicar lá no Instagram, e a galera acha que quando começa no digital, eu vou começar hoje, no outro dia aparece um cliente, ou então na outra semana já aparece algum cliente. Não é bem assim, né? Eu comecei postando lá os meus projetos e começou 3 meses depois, apareceu meu primeiro cliente, que foi por indicação. Um amigo meu viu o projeto que eu tava postando, né? O projeto Gasparzinho, fictício. Daí ele me indicou, e aí nesse meu primeiro projeto eu ganhei R$3.500. E eu fiz em 10 dias. Eu fiz assim, meu Deus, eu ganhava R$1.100. Então, os 3 meses que eu passei aqui parada, já está se pagando nesse primeiro projeto. Então, nesse momento eu trabalhava com projetos de estruturas e projetos complementares. Só que eu comecei a observar que depois daquele meu primeiro cliente, não faltou mais clientes, porque eu comecei a divulgar cada vez mais, e o pessoal começou a ver e começou a me indicar, e aquilo foi se espalhando
Só que eu me deparei com um outro problema. Que eu sentia que tinha uma certa competição, tanto dos clientes quanto dos próprios profissionais, de quem cobra menos para conseguir fechar o contrato. E aí, por mais que eu tivesse sempre com o cliente, a sensação que eu tinha era que eu estava pagando para trabalhar. Porque eu queria fechar com o cliente, mas as outras centenas e milhares de engenheiros também queriam fechar com o cliente e o preço ia lá para baixo. Eu estava sempre com o projeto, mas eu não conseguia escalar o meu negócio. Eu não conseguia escalar e estava trabalhando muito e ficando sobrecarregada. Só que teve um ponto-chave que fez com que eu me destacasse nesse mercado de maneira tão rápida. Ora, me formei em 2017 e rápido ou lento é relativo. Eu considero tempo rápido. Sim, formei em 2017, isso estava acontecendo em 2018, 2019, isso antes da pandemia, né? Ainda veio a pandemia. Então assim, eu considero que tudo aconteceu muito rápido. Aí lá pelo final de 2018, a minha ex-sogra me indicou para um produtor de evento, minha gente. Eu não sabia que evento precisava de projeto. Só que eu precisava de quê? De dinheiro. Aí ela falou assim, Milena, eu te indiquei pro Estênio, ele está precisando de um projeto. Pediu indicação no Instagram de um engenheiro. E aí eu indiquei você, fiz sua propaganda, tarará, tarará. Aí eu falei, tá bom, eu vou esperar para ver o que vai ser, né? Era para fazer um projeto de um evento esportivo, uma corrida aqui em Natal. Só que, primeiro, eu não sabia que evento precisava de projeto. Segundo, eu não sabia que engenheiro civil podia atuar com o projeto de prevenção contra incêndio, que era o projeto que ele precisava. E terceiro, eu precisava de dinheiro. E aí ela tinha feito toda a minha propaganda. E cai naquilo de... As pessoas acham porque a gente é engenheiro, a gente entende de obra, de projeto, de licitação, de reforma, de tudo. Aí eu falei assim, eu vou para a reunião com ele, se eu vi que não vai dar para eu fazer, que é algo muito complexo, eu digo que a minha agenda já está muito lotada. Muito lotada, eu não vou conseguir atender. Aí eu fui, né? Aí comecei a dar uma olhada, não entendi nada daquilo lá do Corpo de Bombeiros. E teve algo que ele me falou que chamou muita atenção, que tem tudo a ver com conseguir se destacar rapidamente. Que foi o seguinte, ele falou, Milena, eu faço evento todo mês. Aí, opa, demanda recorrente. Se eu fecho com esse cara, todo mês eu vou ter algum dinheiro. Eu faço evento todo mês e eu tô tendo dificuldade de encontrar profissionais que façam isso aqui bem feito. Aí já meteu aquela pressão, né? Meteu aquela pressão. Eu já ganhei um mês. Aí meu Deus do céu. Aí ele disse, eu tenho 10 dias pro evento... 10 dias não, 15 dias pro evento acontecer. O outro profissional que tinha feito outro evento meu fez errado. Eu tive que pagar a taxa muito alta, que não tinha necessidade disso. Aí eu sei que acho que foi Deus naquele momento que me deu uma coragem. E eu disse assim, não se preocupe. Eu vou resolver. Você vai ter o seu evento aprovado, eu vou dar entrada. Tem um prazo para se dar entrada nesses projetos no Corpo de Bombeiros de até 10 dias antes do evento, ou seja, eu tinha 5 dias para aprender como é que fazia e aprovar o evento dele, porque se eu não aprovasse, o evento não ia acontecer e eu só pensava, meu Deus, vai sair meu nome no jornal. E aí algo que muitas vezes as pessoas me perguntam é quanto é que você cobrou se você não tinha a menor noção de como é que funcionava esse mercado. E aí eu acho que foi mais uma vez Deus agindo na minha vida, que eu falei bem assim, foi uma sacada muito boa também, que dá para você aplicar. Eu disse assim, você vai me pagar exatamente quanto você pagou pro outro profissional que não resolveu o seu problema. E depois disso a gente senta e conversa. E assim a gente fez, né? Então, nesses 5 dias aí que eu tinha para fazer o projeto, eu comecei a estudar. E meu primeiro projeto não foi aprovado logo de cara, gerou pendência e o prazo se aproximando do evento dele. Então, assim, eu fui dar entrada, estava faltando documento, o bombeiro mandou eu voltar. Mas depois que eu fiz esse meu primeiro projeto com ele, até hoje ele é meu cliente, isso já faz o quê? Uns 4 ou 5 anos, eu consegui identificar que, caramba, quase ninguém atua nessa área. Porque se eu não tinha estudado sobre isso na faculdade, todos os meus colegas não atuavam naquela área.
Então, imagina que começaram 300 alunos no curso de engenharia na universidade que eu estudei. Se formaram metade disso, mais ou menos. Ali eram 150 pessoas que não tinham estudado sobre isso. Mas todas as outras pessoas que tinham se formado nas outras universidades, porque a área dos projetos de prevenção contra incêndio não é ensinado, não é uma matéria obrigatória dentro da grade de engenharia civil, eu não vi. E aí eu enxerguei uma oportunidade, assim como você também enxergou, de uma área que as pessoas não querem. Isso. E nessa área dos projetos de prevenção contra incêndio, as pessoas dizem muito, mas isso não dá dinheiro. Do mesmo jeito que diziam para você, tem que ter um apadrinhamento. Diziam que tinha que ter um apadrinhamento dentro do corpo de bombeiros, que você tinha que ter algum contato, que isso dava trabalho demais, que era muito burocrático. Só que eu enxerguei a oportunidade, cara, ninguém quer trabalhar com isso aqui. Ele faz evento todo mês, então todo mês eu vou ter uma demanda, mesmo que eu não consiga nenhum outro cliente, teria dele. E aí eu comecei a divulgar cada vez mais isso, continuei divulgando dentro das redes sociais. E o meu leque de serviço foi se expandindo. Porque a partir do momento que eu postava, os meus amigos viam que eu estava trabalhando naquela área e aparecia alguma demanda para eles, eles me indicavam. Então isso fez com que eu não só enxergasse uma demanda, o que eu chamo de oportunidades disfarçadas, mas aproveitasse isso para que hoje eu consiga estar aqui. E aí, quando eu aprendi como é que funcionava, eu desenvolvi um método, porque a gente só erra uma vez, né? Sim. E dentro dos projetos do Corpo de Bombeiros, você tem que fazer tudo bem certinho, porque se você não faz, o seu projeto não vai ser aprovado. Então, é burocrático até a página 1. Quando você domina o processo, quando você tem um método e você cumpre todas as exigências, afinal, a gente está lidando com vidas, é para salvar vidas, seu projeto vai ser aprovado. E eu nunca tive nenhum apadrinhamento, eu não conhecia ninguém lá dentro e eu consegui. Então, hoje, eu ensino outras pessoas também como é que ela pode percorrer. E talvez se você está aqui vendo e nunca tenha ouvido falar sobre a área dos projetos de prevenção contra incêndio, essa pode ser uma oportunidade para você. A vida que você quer pode estar em uma área que você ainda não conheceu. Sim. Por isso é tão importante estar sempre em movimento. E eu sei também, Jailene, que a nossa história é de uma ascensão, sim, cada vez maior, e que a gente continue ascendendo e conquistando cada vez mais. Só que a gente erra, né? Sim. Mas foi justamente enxergar os erros e recalcular a rota que permite com que a gente continue crescendo cada vez mais. E aí eu tô aqui bem curiosa, e eu sei que o pessoal também tá bem curioso, para saber assim, meu Deus, qual foi assim um erro que você cometeu que as pessoas que estão aqui assistindo, você não quer que elas cometam? Então, é muito interessante falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas não querem falar sobre seus pontos fracos, sobre seus erros, mas eu acho muito interessante quando você expõe e as pessoas evitam de cometer os mesmos erros que você. Eu cometo também muitos erros, até hoje, óbvio, e todos os dias eu estou aprendendo. Eu aprendo com um engenheiro recém-formado, eu aprendo muito com os mestres de obras, que são muitas vezes experientes, muito mais do que nós, engenheiros. Enfim, todos os dias eu busco aprender um pouco mais e errar um pouco menos. Mas eu vou contar para vocês aqui um erro que aconteceu comigo e que eu acho que acontece com todo mundo. Como eu falei aqui, eu comecei de baixo, pequena, né? E fui crescendo e subindo os degraus. Teve um certo momento que eu fui dar um passo maior do que a minha perna. Então, eu dobrei a quantidade de funcionários e sem estruturar a empresa da forma que ela deveria estar estruturada. Então, o que aconteceu? Eu paguei um preço muito alto. Tão alto que muitas vezes muitos empresários desistem justamente por cometer alguns erros, né? E não saber como dar continuidade. Então, foi aí que eu recalculei a rota, como você falou, criei processos, comecei a fazer mais treinamento
com o pessoal, né, com meus funcionários. E outra coisa muito importante, eu investi em tecnologia, né? Hoje em dia, como você mesmo falou, o mercado, ele mudou, a forma de trabalhar, ele se mudou. Então, eu realmente tive que reinventar a forma que eu estava trabalhando, porque uma coisa é você ter 50 funcionários, outra coisa é você ter 200 funcionários. Então, teve momento que eu tinha 13, 15 obras, né? E eu fui exatamente estudar qual era o tipo de obra que eu me identificava e que a minha empresa estava pronta. É tanto que, assim, eu há 2 anos atrás, eu trabalhava praticamente com obra civil. Hoje eu trabalho mais com obra de infraestrutura, de drenagem, pavimentação. Um outro erro que muitas pessoas cometem e que eu vou falar aqui em termos de acerto agora. Muita gente, por exemplo, acha que vai ficar na cidade, vai ficar na zona de conforto. Hoje eu moro em Natal, porém eu não trabalho em Natal. Hoje eu não tenho nenhuma obra em Natal. Então, quando a gente tem um momento de escassez, a gente tem que se locomover, a gente tem que se movimentar. Então, assim, hoje eu acho que o meu maior erro foi esse, porém eu não me arrependo, porque são através desses erros que a gente cresce, né? E um acerto que eu coloco aqui é justamente isso, é você buscar novos desafios, é você estar aprendendo e você se movimentar. Eu acho isso muito importante. Aconteceu há pouco tempo, porque como eu falei aqui, minha empresa hoje trabalha 100% com obras públicas. Eu já trabalhei com obra privada. Porém, é um momento de escassez no nosso estado. A gente praticamente não tem obras públicas aqui. Muito poucas. E é tanto que as empresas estão migrando para outros estados. Então, quando eu fui para outro estado, eu tive realmente essa dificuldade, porque eu estava acostumada há praticamente 15 anos trabalhar só em Natal, a cidade que eu me formei, que, querendo ou não, eu tinha contatos. Então, você realmente sai da sua zona de conforto e tem que se reinventar, né? Todos os dias a gente tem que se reinventar para realmente crescer, porque eu acho que se você não se reinventa, se você, por exemplo, outra coisa muito importante que você não me perguntou, mas que eu estou me reinventando aqui, por isso que você também é minha inspiração, porque realmente em mídias sociais, em Instagram, eu sou nova, isso aqui para mim é um projeto muito bacana, eu me inspirei em você, porque realmente eu acho que, assim como você falou aqui, existem várias Jailenes, várias Milenas que não sabem como começar. Então, com certeza, a gente vai aqui mostrar para essas meninas, para esses meninos que estão começando agora, de que forma pode se começar, de que forma você não precisa ter muito para começar. Então, isso é uma coisa que eu realmente queria deixar minha mensagem com relação a isso. Então, esse podcast é muito importante justamente para isso, para a gente falar um pouco das dificuldades, enfim. Mas eu gostaria que você esclarecesse um pouco, falasse um pouco do que vem aí nos nossos próximos podcasts, o que a gente vai trazer. A gente vai ter convidados da área da engenharia. Você pode, inclusive, deixar aqui nos comentários quais são os temas que você quer que a gente aborde. A gente vai trazer temas mais técnicos, vamos sim, mas a gente também vai trazer temas mais dos bastidores, de como é que funcionam esses desafios da vida de quem tem empresa, como é que a gente se comporta, como é que dá conta de tudo ou não dá conta de tudo, porque ninguém dá conta de tudo, é muito difícil. Nem a gente não dá. A gente vai trazer muito conteúdo estratégico. Dentro dessa minha jornada na engenharia, eu crio um termo que eu compartilho muito com a Jailene agora, que é o que a gente chama de engenharia de negócios.
Como é que funciona todas essas estratégias para a gente estar conseguindo expandir cada vez mais os horizontes? Como é que a gente faz para conseguir cada vez mais obra? Como é que a gente faz para conseguir cada vez mais clientes? Que os erros que ela cometeu, os erros que a gente cometeu, como é que você não vai cometer? Como é que você pode estar acelerando os seus resultados? Mas, além de tudo, o EngiPod, ele vai trazer uma pegada muito além da engenharia. Porque antes de sermos engenheiras e empresárias, nós somos mulheres. Não sou mãe ainda, mas quero ser mãe de 3 filhos. Não sei se Deus vai me dar essa graça, mas vai dar certo. Então, a gente também tem tantas dores e desejos e desafios que vocês também têm. E aí, dentro desses bastidores, a gente precisa entender na engenharia algo que não é ensinado e que a gente quer compartilhar aqui com vocês através dos nossos convidados. Então, espere, sim, a blogueiragem sempre vence. Teremos uma consultora de imagem. Teremos também aqui, para vocês terem um gostinho, advogados, para a gente tratar sobre contratos. Sim. Nós vamos entender um pouco de responsabilidades dentro do nosso mercado da engenharia, porque eu tive muito medo de alguma obra minha cair, o CREA bater na minha porta, acontecer algo desse tipo. Eu tenho certeza que você também teve algum desafio com relação a isso. Então, é importante a gente entender as nossas responsabilidades dentro desse mercado. É importante a gente entender também como funciona a logística com dinheiro, porque hoje a gente escuta muito. Contador. Quer ganhar mais, como é que faz para ganhar mais? Mas além de você ganhar mais, você tem que estar preparado para ganhar mais. Sim. Você tem que saber como ganhar mais e principalmente saber o que fazer quando o dinheiro entra, porque senão vai tudo por água abaixo. Então, tudo isso compõe o EngiPod, que é de fato o seu podcast da engenharia, o nosso podcast aqui também. Então, para os próximos episódios, eu falei aqui só um pouquinho, minha gente, porque vai vir muito mais. E se por acaso você ainda não nos acompanha nas redes sociais, você pode estar me seguindo lá no Instagram, @milenak_eng. Como é o seu @, Jailene? Então, eu quero também deixar meu @ e é muito interessante, porque o meu @ é Engenheiras de Salto. Tudo junto? Tudo junto, engenheiras no plural, né? De salto. Então, você entra lá, me segue, que vão ter várias dicas também da parte de engenharia. Também tem a parte, né, pessoal da gente, vida real, afinal de contas. Uma das perguntas que eu mais recebo é: como é que você dá conta de tudo isso? Como é que é ser mãe, dona de casa, esposa, empresária e ainda conseguir estar nas redes sociais? Toda quinta-feira você está convidado, já separe sua taça. Depois vamos trazer um vinho, né? A gente gosta de vinho. Então já separe a sua taça, porque toda quinta-feira vai sair episódio novo aqui do EngiPod. E você é mais que convidado para sentar nessa mesa de negócios, porque esse, afinal de contas, é também o seu podcast da engenharia. Pois é, então eu acho muito interessante o vinho. Não só o vinho, viu? O vinho, o champanhe, a blogueiragem. Eu sou a jovem senhora, eu também gosto de um chazinho. De um café. Então a gente vai ter... são vários convidados que teremos aqui. E a gente também espera, como eu falei para vocês no início, que vocês... dê sugestões, Milena também falou, sugira algum tipo de convidado que vocês achem interessante. Afinal de contas, o EngiPod é de vocês, não é isso, Milena? Exatamente. Esperamos vocês, então, próximo episódio, quinta-feira, aqui no nosso canal do YouTube, hein, galera? Tchau!